A censura à imprensa é o tema do comentário de hoje de Malu Fontes. Boa tarde. Nem sempre os fatos noticiosos que mais se destacam nos bastidores dos meios de comunicação são aqueles que vêm a público. No Brasil, a gente adotou um método um tanto quanto aleijado, digamos assim, de atribuir todo e qualquer tipo de censura às notícias, às informações, ao poder público, aos políticos. Nas últimas eleições, uma das grandes partes do debate da campanha eleitoral se deu justamente em torno de se criar um clima de que o governo Lula, caso elegesse sua sucessora, iria fazer uma espécie de cassação da liberdade de imprensa, porque estávamos falando em regulação das novas formas de se produzir conteúdo, uma vez que, após as novas tecnologias, o celular, o iPad, a internet, hoje é necessário ter uma legislação que diga respeito a esse tipo de construção de notícia também, ou seja, de notícias que serão veiculadas nesses meios. Por conta apenas dessa necessidade de regulação dos meios de comunicação em relação às novas tecnologias, surgiu todo um clima de acusar o poder público, os políticos, o Congresso, ou seja, a parte que apoia o governo, de querer impor ao Brasil uma espécie de caçada, digamos assim, à liberdade de expressão. O que as pessoas muitas vezes esquecem é que a gente comprou muito fácil essa briga e esse mito de que no Brasil a Genis, ou seja, aquela personagem de Chico Buarque em que todo mundo quer jogar pedra e outras coisas, são apenas os políticos e o Estado. E a gente esquece de olhar para as mazelas, para os defeitos do mercado, dos empresários, da iniciativa privada. Não há político desonesto, não há político censor, não há político corrupto se do lado de lá, ou, melhor dizendo, do lado de cá, não houver um mercado, um empresariado, uma iniciativa privada corruptora, porque é disso que se abastece a corrupção, é sempre uma relação de dois. Mas no Brasil, durante muito tempo, a gente vem engolindo esse mito de que é um Estado corrupto e um empresário virtuoso extorquido pelo poder público, quando a gente sabe que, na verdade, as coisas não são bem assim. Essa semana em Salvador, o fato mais relevante nos meios de comunicação não foi manchete em nenhum telejornal, em nenhum jornal e provavelmente ninguém tomaria conhecimento não fossem as redes sociais. A iniciativa privada, através do mercado de construção civil, exigiu a demissão de um repórter do jornalismo impresso porque ele fez uma matéria denunciando o que as construtoras, de um modo geral, há muito tempo vêm fazendo nessa cidade. Hoje, a construção civil é um dos setores que manda e desmanda na cidade, como se não houvesse impedimento. E as pessoas da área de comunicação só ficaram sabendo e só estão debatendo isso, principalmente em função das redes sociais. O público que lida diretamente com o consumo de informação pouco ficou sabendo. Acho que esse episódio dá bem a medida de que não é apenas o poder público que a gente deve temer. Esse é o contrário. Cada vez que um governante pedir a cabeça de um jornalista porque ele lhe disse algo que lhe desagradou, é um escândalo. Quando a iniciativa privada pede, o que é que acontece? Os donos dos meios de comunicação não sempre tendem apenas a dar, como a silenciar, e o consumidor de informação sequer fica sabendo disso. Boa tarde e até semana que vem com mais um tema que foi destaque em termos de notícias no Brasil.